para nossas videoaulas. Essa é a nossa última videoaula. Nós trabalharemos com o tratamento secundário de esgotos sanitários. Vejam, retomamos lá aquela nossa primeira figura da disciplina, que diz o quê? Que nós temos aqui uma estação de tratamento de esgoto básica, convencional, que quase todos os municípios aplicam para tratar os seus esgotos. Vejam, nós temos o tratamento preliminar, composto aqui pelas primeiras 3 unidades operacionais, que é a grade ou a peneira para remoção de sólidos grosseiros, a caixa de areia para remoção de areia e partículas mais pesadas, a calha partial, que é para medição de vazão, o sedimentador primário, que compõe o nosso tratamento primário, e o tratamento biológico, que é o nosso tratamento secundário. Tá? Para remoção, basicamente, pessoal, de matéria orgânica carbonácea, a DBO, a DQO, o carbono orgânico, tá bom? Bom, depois disso, nós temos a disposição do nosso efluente tratado no corpo hídrico, que vimos a questão da autodepuração na videoaula da unidade 3. Muito bem. Então, com base nisso, os objetivos dessa videoaula hoje são apresentar a vocês os fundamentos do tratamento biológico, né, que é o tratamento secundário, aeróbio, anaeróbio, algumas particularidades de biogás e resíduos sólidos que são gerados nesse tipo de tratamento. O tratamento secundário na estação, pessoal, ele pode ser feito, né, por lagoas, por reatores anaeróbios, por lodos ativados e uma infinidade de outras combinações e outras configurações de sistemas de tratamento. Aqui eu trouxe para vocês 2 fotos retiradas hoje dos nossos reatores de bancada. Observem, pessoal, os nossos reatores, eles são em escala de bancada, em escala de laboratório. E nós temos aqui, eles são feitos em acrílico, então eles têm mais ou menos 3 a 5 litros para trabalharmos em condições laboratoriais. Observem essa foto, pessoal, que é um reator anaeróbio com leito fluidizado. Nesse trabalho das meninas de iniciação científica, observem que nós temos todo o lodo do reator anaeróbio, o que vai realmente fazer o tratamento, né, remover a matéria orgânica carbonácea, ele está suspenso ou fluidizado no reator. Ele não está preso em nada. Então, ele sobe e ele desce à medida que há o escoamento dentro do nosso sistema. Nesse caso, o nosso reator tem um escoamento ascendente, de baixo para cima, tá? Aqui o reator, esse é anaeróbio e esse é um reator aeróbio também, que vocês vão poder observar a diferença da aparência dos micro-organismos ou dos lodos que estão dentro dos nossos reatores. Vocês viram que nós confinamos os micro-organismos dentro do reator e lhes damos condições ideais, ótimas, para que o tratamento aconteça, para simular aquilo que acontece no corpo receptor ao longo do tempo e do espaço, mas de uma maneira mais rápida. Nós trabalharemos com esses tipos de tratamento de esgoto secundário. Bem, vou começar pelas lagoas de estabilização e as variantes. Então, o tratamento sanitário por lagoas, o mais difundido entre eles é o sistema australiano. Da primeira foto aqui da nossa esquerda, tá? O sistema australiano, ele é composto por lagoas em série. Então, nós temos a lagoa anaeróbia, a lagoa aeróbia ou a lagoa facultativa, que ela nem sempre é só aeróbia, e a lagoa de maturação. A lagoa de maturação, em alguns casos, ela pode ser opcional. Em geral, a primeira unidade é a lagoa anaeróbia, seguida pela lagoa aeróbia ou a lagoa facultativa.
Por que a lagoa aeróbia vem primeiro? Anaeróbia vem primeiro, né? A lagoa anaeróbia ela vem primeiro porque ela reduz bastante a DBO do esgoto bruto, que alivia de sobremaneira a carga para a lagoa facultativa. A lagoa facultativa, ela pode ser bem mais compacta, porque ela recebe uma carga orgânica menor. Essa segunda foto aqui, pessoal, é da ETE de Tambaú, do estado de São Paulo. É uma configuração um pouco diferente do sistema australiano, né? Então, vocês observam aqui que uma das lagoas que nós temos, ela tem aeração, né? Nós temos aeradores nessas lagoas que promovem, fazem com que a lagoa ela seja aeróbia, apenas aeróbia, e não uma lagoa facultativa, tá? São configurações diferentes e elas existem, elas podem ser utilizadas. Essas estações são as estações compactas, que estão sendo implantadas pelo governo do estado de São Paulo em cidades com até 50 mil habitantes. Faz parte de um programa do governo de São Paulo. Os sistemas são precedidos, logicamente, o tratamento aqui por lagoas, eles devem ser precedidos por tratamento preliminar, seguidos de desinfecção. Então, eles são precedidos por tratamentos preliminares, como nós já vimos nas videoaulas anteriores, e eles devem ser seguidos por sistemas de desinfecção ou processo de desinfecção. Normalmente, essa desinfecção ainda é feita com a aplicação de cloro, né, ou solução de hipoclorito de sódio. Muito bem. Vamos comparar, então, um pouco as lagoas aqui, os três tipos de lagoa. Lagoa de maturação, ela serve basicamente, pessoal, para remoção de micro-organismos patogênicos. Então, como ela remove os micro-organismos patogênicos? Ela remove os micro-organismos patogênicos pela incidência da luz ultravioleta. Então, essa lagoa, ela tem que ser mais rasa. Esse H aqui é o H de profundidade da lagoa, tá? Então, vejam, a lagoa anaeróbia, ela tem uma eficiência de remoção de DBO de 50% a 60%. Ela não faz fotossíntese e ela faz a digestão anaeróbia. É uma lagoa, caracteristicamente, se observamos de cima, é uma lagoa mais escura. Ela tem, em alguns casos, pode promover mau odor pelo gás sulfídrico, e o lodo ele se acumula mais aqui nessa lagoa porque ela recebe o esgoto bruto, então gera mais lodo, tá? Por isso, a limpeza dessa lagoa ela deve ser feita a cada 7 anos. As demais lagoas, a gente tem um tempo aí de limpeza, de dragagem da lagoa, que pode chegar a 20 anos, ou às vezes nem em muitos casos elas nem precisam ser dragadas, né? Nunca foram dragadas, estão há 40 anos em operação. Tá? Então, veja, pessoal, a lagoa anaeróbia, ela tem altura de 4 a 5 metros, então ela é mais profunda, até para facilitar a questão da anaerobiose. O tempo de detenção hidráulica dessa lagoa, o tempo que o esgoto fica lá dentro, de quando ele chegou até quando ele saiu, né? Quando ele é um afluente e ele sai como efluente tratado, é de 2 a 5 dias. E as áreas superficiais dessas lagoas anaeróbias, elas chegam a ter 5 hectares. Lembrem que 1 hectare é igual a 10 mil metros quadrados. A lagoa facultativa, ela já funciona com algas e bactérias. Ela tem uma eficiência aí que pode chegar a 70%. Os processos de respiração da lagoa facultativa, ele é feito pelas bactérias, o que diminui a matéria orgânica e o oxigênio dissolvido da lagoa. A fotossíntese, ela é feita pelas algas e que aumentam o oxigênio dissolvido. Muito bem, então a lagoa facultativa, ela deve ser instalada em locais com elevada radiação solar e baixa nebulosidade, que são locais propícios à instalação de lagoas facultativas, né? Esse tipo de lagoa. Porque elas podem ser aeróbias, mais próximas à superfície, né? Da profundidade delas, e anaeróbias mais ao fundo. De dia, elas são aeróbias pela fotossíntese das algas, enfim, e à noite elas são anaeróbias.
A maior vantagem desse tipo de lagoas é a simplicidade operacional. É importante para países em desenvolvimento ou regiões mais pobres. Tá? A remoção para lodo desse tipo de lagoa, pessoal, pode chegar, como eu falei para vocês, a 15 anos ou mais. Tá? Em geral, se elas são lagoas primárias que recebem um lodo sem tratamento prévio, somente o preliminar, é em torno de 15 anos. Mas se a lagoa ela já é secundária, ela foi instalada, a lagoa facultativa foi instalada após um tratamento anaeróbio, como um reator anaeróbio, por exemplo, a limpeza pode ser feita com mais de 20 anos. Bom, então vejam que a área de exposição da lagoa facultativa é a maior desvantagem. Por elas serem menos profundas que a lagoa anaeróbia, elas têm um tempo de detenção maior. Então o esgoto fica lá dentro tratando de 15 a 45 dias. A área superficial dessa lagoa, ela deve ter no máximo ali de 15 hectares, caso possível, tá? As lagoas de maturação, elas têm uma remoção de DBO baixa, né? Mas não é o principal foco da lagoa de maturação. O principal foco dela é realmente a remoção por micro-organismos, de micro-organismos patogênicos. Então, as lagoas de maturação, elas são mais rasas comparadas aos demais tipos de lagoas. Elas removem os micro-organismos patogênicos pela radiação solar, como eu falei, pela ultravioleta, né? O pH desse tipo de lagoa, em geral, ele é maior que 8,5 e ela tem elevada concentração de O2, porque tem uma comunidade aeróbia desenvolvida, tá? Então, as lagoas são mais rasas, o tempo de detenção é de 3 a 7 e a área superficial menor que 2 hectares. Vamos passar agora para os reatores anaeróbios. Vocês podem observar aqui à esquerda, são reatores anaeróbios ou uma vista aérea, parcialmente aérea, da ET Verde de Ponta Grossa. Vejam, pessoal, a ET Verde aqui, nós temos, nesse caso, 4 reatores anaeróbios. Os reatores anaeróbios em perfil, em corte transversal, né, ele tem mais ou menos essa característica. O esgoto, ele entra por tubos de distribuição, embaixo, lá no fundo do reator, e depois a gente tem novamente o fluxo ascendente de baixo para cima, tá? Aqui eu trouxe também a ETE Onça, que tem o ASBES instalados, né? O ASBES retangulares, numa configuração um pouco diferente aqui do que os reatores Ralph, embora os dois reatores sejam muito parecidos em termos de princípios de configuração, né, de operação. E depois aqui esses Ralphs, pessoal, deixa eu só passar aqui para vocês ficar melhor, vamos acompanhando aqui. A ET Verde, que tem Ralphs, eu quero mostrar para vocês que antes do Ralph, o que nós temos antes e depois do Ralph, né? Na ET Verde nós temos aqui o tratamento preliminar, aí o tratamento biológico propriamente dito, que é feito por reatores Ralph, que é reator anaeróbio de leito fluidificado ou fluidizado. Aí nós temos lá no fundo o pós-tratamento dos reatores anaeróbios, que é a lagoa facultativa. E aqui na ET Onça nós temos o tratamento preliminar, temos os reatores anaeróbios que fazem o tratamento da vazão do esgoto. Temos, depois dos reatores anaeróbios, um pós-tratamento com filtros biológicos aeróbios, ou os filtropercoladores, que também vamos comentar um pouquinho hoje sobre eles. Como ele é um sistema aeróbio, ele requer os clarificadores ou os sedimentadores secundários, tá? São secundários aqui do tratamento secundário. Muito bem. Quais são, então, as rotas metabólicas que acontecem dentro de um reator anaeróbio, né? Então, dentro de um reator anaeróbio, vai acontecer a digestão anaeróbia, que é um sistema ecológico balanceado com processos metabólicos complexos, que ocorrem em etapas sequenciais e com, pelo menos,
grandes grupos fisiológicos de micro-organismos. Eles agem simbioticamente. Inicialmente, nós temos o quê? O esgoto bruto, né, adentrando ao reator, ele tem moléculas orgânicas complexas. Dessas, depois, ele vai para ácidos orgânicos de cadeias maiores, aqui no estágio 1, que é o estágio de hidrólise ou fermentação. Aqui quem age, pessoal, são as bactérias fermentativas ou as bactérias acidogênicas. Num segundo estágio, nós temos a conversão desses ácidos orgânicos maiores para ácido acético, H2 e CO2. Aqui quem age, né, nessa fase que nós chamamos de acetogênese e desidrogenação são as bactérias sintróficas ou as bactérias acetogênicas. Por fim, para a conversão desses ácidos do H2 e CO2, né, íons bicarbonato, enfim, tem muitos outros subprodutos ali das reações, para gerar então CO2 e metano, que é o composto biogás, no estágio 3, nós temos a metanogênese, que é feita ou ocorre por micro-organismos metanogênicos, que hoje são chamados de arqueias metanogênicas. Então, vocês vejam que um micro-organismo, para acontecer a metanogênese, nós dependemos de todas as etapas posteriores. A bioquímica e a microbiologia da digestão anaeróbia, como eu falei, são complexas. E por isso, né, uma partida de um reator anaeróbio até chegarmos nessa fase de produção de metano, ela pode ser lenta. Em alguns casos, nós chegamos até a 4 meses para observar, antes, né, de partir o reator, que é a inoculação do reator, o momento que o reator começa a receber o esgoto, até ele começar a gerar metano, são aí 4 meses. Nós temos uma infinidade de reatores anaeróbios. Dentro deles acontecendo todas essas fases que nós vimos, e o reator, ele apreende os micro-organismos dentro de si, tá? Os reatores anaeróbios com biofilme são reatores bastante utilizados em outros países, né? No Brasil nós não temos tantos reatores com biofilme ou com leito fixo instalados em estações de tratamento de esgoto, tá? Então, o que é o com filme fixo? O filme fixo é um recheio que fica dentro do reator e com um material suporte. Nesse material suporte desenvolvem biofilmes, que são os micro-organismos, todos aqueles que nós vimos no slide anterior, tá? Como vocês podem observar aqui, eu tenho dentro dessa tubulação algumas pedras de calcário e espumas de poliuretano, e a espuma em geral ela é clarinha, né, de coloração clara, a mesma espuma que você tem aí no seu travesseiro, mas ela também pode ser utilizada como um leito fixo para esse biofilme dos micro-organismos. Então, quando ele está totalmente colonizado, ele fica assim, nessa coloração escura mesmo. Esse reator é um reator de uma empresa indiana que instala e opera reatores no país, tá? Nós podemos utilizar como material suporte para imobilizar a biomassa anaeróbia vários materiais. Que é importante esse material ter? Que ele seja resistente às condições de anaerobiose, às condições de corrosão por sulfatos e outros compostos que são gerados durante a degradação, que ele não se misture ou não se dissolva no meio líquido, né, para que ele também não reaja ou libere substâncias no efluente a fim de piorar ainda mais as características do efluente a ser tratado. Bom, vamos ver alguns materiais então que podemos utilizar como material suporte, tá? Nós temos aqui a brita é bastante utilizada como material suporte, anéis de bambu, a espuma de poliuretano, como eu comentei com vocês, pedras de calcário, então aqui eu tenho tanto as espumas como as pedras. Olha, aqui só a espuma de poliuretano, algumas não estão colonizadas ainda. E material de entulho ou resíduos da construção civil, né, de construção e de demolição também. Então, esses agregados também podem ser utilizados em substituição à brita.
Temos os bioreatores combinados com biofilme fixo anaeróbio e aeróbio, eles funcionam intermitentes, né? As duas situações, nós temos situações que permitem que os micro-organismos anaeróbios desenvolvam, né, ou produzam lá o metano, enfim, e temos situações em que os micro-organismos aeróbios, eles são estimulados, tá? Então aqui nós temos a tecnologia BioBob, que é uma empresa da Bioproj, foi patenteada, então é como se fosse um bob, né, um bob antigamente a gente utilizava, com a espuma de poliuretano por dentro. Com isso, pessoal, o material, os micro-organismos, eles ficam mais aderidos e eles, por eles estarem nessa grade de poliestireno, facilita porque eles sobem e eles descem de acordo com o fluxo do esgoto dentro do reator, tá? Então aqui, esse tipo de tecnologia já foi instalado em algumas unidades, algumas estações de tratamento de esgoto, como por exemplo a ETI de Itaipu, ITI Itaipu em Niterói, Rio de Janeiro. Aqui nós temos os reatores biológicos aeróbios de biodisco. Então o biodisco ele é desenhado para ter eficiência de remoção de DBO em torno de 95%. Ele também, além de remover a DBO, ele remove nitrogênio. Ele é usado, em geral, para pequenas populações. Mas quando que eles são usados, né? Em situações em que requerem maior necessidade de grande remoção de poluentes. Quando a gente precisa água para irrigação, ou água para lançamento, ou esgoto, né, para lançamento desse esgoto em corpos hídricos ou corpos d'água que tem uma grande restrição em termos de concentração do poluente, aí utiliza-se os biodiscos. Esse tipo de unidade, pessoal, ele tem que ser precedida pela sedimentação primária. Então, além do tratamento preliminar, ele tem que ter o tratamento primário. Aí a questão do biodisco ou os reatores de biodisco para remoção da matéria orgânica e depois ele passa por um clarificador ou um sedimentador secundário. Por que ele tem que passar por um sedimentador secundário? Porque ele é aeróbio, então ele gera muito lodo. Eu quero que vocês observem o funcionamento do biodisco. Esta unidade é o filtro biológico aeróbio ou filtro percolador aeróbio, né? Essa foto não foi retirada de Ponta Grossa, mas várias estações de Ponta Grossa, elas têm esse tipo de filtro biológico. Quando que o filtro biológico ele é utilizado? Então, essa unidade é muito usada após reatores anaeróbios para alcançar os padrões de lançamento de esgoto. Ele é preenchido com brita rachão, em uma altura aí mais ou menos de 2 a 2,5 metros, no máximo 2,5 metros, a fim de permitir a entrada do ar e que esse ar também, ele entre e saia, tenha um fluxo de ar, tá? Em geral, o fluxo é descendente, como vocês podem observar aqui, nós estamos observando o filtro no topo. Os braços distribuidores do esgoto, eles são giratórios. Então, eles utilizam, né, se movem pela questão da eletricidade, demandam eletricidade, energia elétrica, ou também eles podem se mover pela carga hidráulica montante que vem lá do reator anaeróbio. Veremos um pouco mais deste filtro adiante. E agora nós passamos para lodos ativados. Bem, qual o princípio dos lodos ativados? Os micro-organismos transformam a matéria orgânica que entra no lodo ativado em gás carbônico, água e material celular. Então, praticamente, a matéria orgânica que sai do meio líquido vira material celular. Então, os micro-organismos crescem e se reproduzem bastante, numa taxa bastante acelerada. É um tratamento aeróbio. Então, a montante deste lodo ativado, nós devemos ter uma unidade de sedimentação primária, de forma a remover os sólidos sedimentáveis do esgoto bruto. A decomposição biológica do material orgânico requer a manutenção de condições favoráveis, como temperatura,
pH, tempo de contato e condições aeróbias, claro, o oxigênio. A concentração da biomassa, que está representada aqui pelo θC, né? A concentração da biomassa dentro de um tanque aeróbio ou um tanque ativado ou um lodo ativado, né? Ele deve ser bastante elevada. Então, como fazemos para ter um θC elevado ou um tempo de detenção celular elevado? Né? A biomassa sai junto com o esgoto tratado para um sedimentador secundário, tá? A biomassa sedimenta, parte dessa biomassa retorna para dentro do lodo ativado e parte, o que é excedente, ele é adensado e requer um tratamento, né, ou uma estabilização. No sedimentador primário, nós também temos a formação de lodo primário que também requer estabilização. Em geral, essa estabilização ela é feita pela digestão anaeróbia. Bem, então como nós mandamos uma concentração maior aqui de micro-organismos, nós conseguimos manter o θC ou o tempo de detenção celular elevado. Bem, pessoal, como nós fazemos a aeração desse lodo ativado? Então, o fornecimento de oxigênio, ele é feito por aeradores mecânicos ou por ar difuso. A formação de aerossóis, como vocês podem observar aqui nessa situação que nós temos fotos de aeradores de superfície. Os aerosóis, eles são bastante danosos, pois eles podem conter esporos de bactérias, vírus e serem dissipados pelo vento. Para poder minimizar a dispersão dos aerossóis, algumas DTEs ou instalações acabam optando por instalar uma proteção lateral, né, na área aqui desse aerador para evitar que o vento os espalhe. Esses são aeradores submersos ou submersíveis. Temos também, pessoal, aeradores flutuantes e aeradores por ar difuso. Observem aqui que por ar difuso nós temos, só voltando um pouquinho aqui, ó, nós temos, olhem pessoal, observem aqui a área que de impacto, né, de abrangência desse aerador aqui, no caso esse submerso. Agora observem como fica o ar difuso. Vocês observaram? Então aqui eu tenho o ar difuso que vem lá embaixo, ele é instalado lá na parte de baixo do tanque, eles cobrem toda a superfície, toda a coluna líquida, né? Então, os aeradores por ar difuso, eles tendem a ter uma eficiência bem elevada. Agora vamos fazer uma comparaçãozinha entre o reator aeróbio e os reatores anaeróbios. Vejam, da matéria orgânica que entra como DQO no aeróbio, parte deles, ou grande parte deles, vira lodo. Parte vira CO2 e parte sai ainda dentro, junto com o efluente. No reator anaeróbio, a maior parte da matéria orgânica que entra, ela sai como biogás, né? Esse biogás, ele é rico, lá tem 60, 70, um pouco mais de metano, % de metano, né? O resto é CO2, H2S e outros gases. Vejam, pessoal, esse metano, ele tem um potencial poluidor para a camada de ozônio. Isso vocês já devem saber, né? Em geral, nas estações de tratamento de esgoto, o metano ele é queimado diretamente. Nós vamos poder observar isso num vídeo que eu vou convidar você para assistir no final da aula. Ou ele, em geral, às vezes, né, pode acontecer que ele escape para a atmosfera, que na verdade não está muito coerente, né? Tem que ser queimado diretamente ou aproveitado, esse gás metano aproveitado para gerar energia. Pessoal, então vamos fazer uma comparação aqui, assim como nós fizemos com as lagoas, entre os sistemas ou os processos anaeróbios e os aeróbios. Vejam, o aeróbio, ele pode ter ali 90, 95% de eficiência. Quais são as desvantagens, né? Por outro lado, então, nós temos geração de lodo em grande quantidade, custo elevado, complexidade operacional, custo elevado aqui,
da operacional. O lodo removido precisa de uma estabilização. Enfim, temos algumas desvantagens. E vantagens? Nós temos vantagens como, além de remover matéria orgânica, ele pode remover fósforo, nitrogênio. Nós temos um baixo requisito de área, porque o sistema é mais compacto, ele trata mais, trata melhor, então ele é mais compacto. E o processo é bem confiável, há anos está no mercado, né? Os reatores UASB, então, como um exemplo de sistemas processos anaeróbios. Temos uma remoção de 70% a 80%. Então, como desvantagem desse sistema, às vezes ele não atende o padrão de lançamento. Então, nós temos que ter uma próxima unidade operacional para burilar um pouco, polir um pouco mais essa matéria orgânica. E aí entra os sistemas aeróbios, como as lagoas facultativas, e podem entrar também os filtros biológicos aeróbios, tá? Os sistemas anaeróbios, eles podem ter desequilíbrios com uma certa facilidade. Quando? Quando nós temos carga orgânica e hidráulica alta, né? Ou então variação dessa carga. Quando há emissão de compostos tóxicos juntamente com o esgoto, quando há ausência de nutrientes, mas em geral para o esgoto não precisa suplementar com nutrientes, está ok, o sistema anaeróbio consegue digerir a matéria orgânica. Também temos a presença de mau odor pela degradação do H2S e possíveis corrosão das estruturas de concreto dos digestores anaeróbios das estações. Como vantagens, podemos citar o quê? Que não produz lodo ou produz muito pouco lodo, e esse lodo também pode ser utilizado na agricultura, não consome energia, tem área reduzida, baixo custo, produção de metano, que pode ser utilizado, né, reaproveitado, e simplicidade operacional. Pessoal, existem algumas alternativas no caso de tratamento de esgotos descentralizado. Então, quando nós utilizamos os tratamentos descentralizados? Em questões que nós estamos longe de estações de tratamento de esgoto, longe de rede coletoras de esgoto. Então, em geral, fica aí mais para a zona urbana, resorts, hotéis fazenda, enfim, tá? Então, essas unidades que eu vou apresentar para vocês, elas são uma alternativa à fossa ou tanque séptico. São a BET e os wetlands construídos. Há uma infinidade de outros, mas eu vou apresentar esses. Esses tratamentos, eles necessitam da divisão das águas negras, oriundas lá do vaso sanitário, e das águas cinzas, que não são contaminadas com fezes. O BET, ou a BET, é a bacia de evapotranspiração. Também pode ser chamado de tanque de evapotranspiração. É popularmente conhecido como fossa de bananeiras, porque é uma técnica bastante difundida por permacultores de diversas nacionalidades e que apresenta uma alternativa bem sustentável para o tratamento domiciliar das águas negras em zonas urbanas e periurbanas, como eu havia comentado com vocês. Os wetlands construídos podem sim receber de esgoto sanitário bruto. Obviamente, não é dispensado, assim como em qualquer outro sistema de tratamento de esgoto, um bom tratamento preliminar, pelo menos um gradeamento ou peneiramento para a remoção dos sólidos grosseiros. Nestes casos, haverá pouca areia, assim dispensa o desarenador, porque nós não temos a questão do escoamento em redes coletoras de esgoto. As wetlands, elas também são conhecidas, ou elas compõem as wetlands, as zonas de raízes. Os wetlands construídos ainda são uma tecnologia de tratamento de efluentes pouco explorada no Brasil. Mas esse tipo de sistemas são bastante utilizados na França, para populações de até 20 mil habitantes. Na França, para vocês terem uma ideia, nós chegamos a ter mais que 3.500 estações em operação de tratamento. Tanto uma como a outra, elas têm a simplicidade operacional construtiva e aliadas à beleza paisagística, né?
que compõem muito bem nas áreas periurbanas e zonas rurais. Os esgotos aqui tratados, eles têm uma certa qualidade ambiental e as wetlands são uma solução robusta, segura e atrativa a serem implementadas em alternativa das fossas e sumidouros. Em geral, pessoal, uma wetland como essa, para que funcione direitinho, são necessários de 1 a 2 metros quadrados para cada 160 litros diários de evasão de esgoto gerado na edificação. Isso aí, esses 160 litros, mais ou menos corresponde à vazão que um habitante gera por dia. Tá? Bem, só para explicar para vocês, pessoal, aqui essa questão, como a BET funciona, né? Então, a bacia de evapotranspiração, embaixo aqui o esgoto ele entra na parte de baixo do sistema e ele tem um fluxo ascendente também. Então, nesse caso, a primeira camada é uma camada de digestão anaeróbia. Aqui acontece a degradação da matéria orgânica. Bem, as bananeiras ou as plantas que são instaladas na superfície, elas consomem por necessidade hídrica, elas consomem o esgoto, a parte líquida do esgoto, que vocês já viram que é bem pouquinho de sólidos que o esgoto tem lá na nossa primeira videoaula, e porque faz a transpiração e a evapotranspiração. Então, a transpiração e a evapotranspiração fazem com que haja um fluxo da parte líquida, né, para a atmosfera, ficando assim somente nutrientes, matéria orgânica que as próprias plantas utilizam para seu crescimento. As wetlands ou os wetlands construídos, podemos chamar de as wetlands porque são as áreas alagadas, né? Ou os alagados construídos. Então, os wetlands construídos, eles têm uma infinidade também de configurações. Então, nós podemos ter defluxo subsuperficial, defluxo submerso, defluxo somente superficial. Existe, então, uma infinidade. Podemos ter defluxo vertical, defluxo horizontal, tá? Então, fica para vocês poderem estudar um pouco mais essa questão. Caso tenham necessidade, eu vou deixar alguns links para vocês aí para conhecimento, tanto de um como de outra estrutura. Bom, eu vou fazer um convite a vocês, que é visitar lá o vídeo de Ribeirão do Onça, lá de Belo Horizonte, em Minas Gerais, que eu havia comentado com vocês lá no início da nossa aula. Nesse vídeo e durante a aula, você deve ter percebido que uma estação de tratamento de esgoto convencional, isso não se aplica para esgotos industriais, agroindustriais, né? O tratamento biológico anaeróbio, ou também o aeróbio, nunca vem precedido por somente um tratamento primário, que é o sedimentador primário, e sim por um tratamento preliminar para remoção de sólidos grosseiros de areia. Pode ter também um tratamento primário, mas lembre-se de que na disciplina adotamos o conceito de que tratamento primário é uma unidade que remove sólidos suspensos e sedimentáveis, que seria o tratamento mais fino antes de entrar dentro do sistema biológico ou tratamento secundário, tá? Mas tem que ter o tratamento de sólidos grosseiros, toda estação tem. Comentei sobre isso com todos vocês na videoaula da unidade 4. Convido você, então, a acessar o vídeo do sobrevoo da ET Onça em Belo Horizonte para fecharmos o conteúdo da disciplina e realizar a última atividade. Você pode estar me perguntando por que nós não vamos trabalhar com tratamento terciário. Então vejam, pessoal, o tratamento terciário, só para recapitularmos, ele funciona para a remoção de nutrientes como fósforo e nitrogênio, basicamente, porque a matéria orgânica, né, o carbono, a gente já removeu no tratamento secundário.
micro-organismos patogênicos, compostos não biodegradáveis nos tratamentos secundários, metais pesados, sólidos inorgânicos dissolvidos, sólidos em suspensão, né? Remanescentes que ficaram por ali ainda, tá? Mas nós vamos parar a nossa disciplina de tratamento de esgoto por aqui, porque a maioria das ETE convencionais, né, as estações de tratamento de esgoto convencionais, elas não têm o terciário aqui no Brasil. Algumas já estão mais adiantadas e já têm. Mas há uma forte tendência a que todas tenham o tratamento terciário para remoção desse tipo de composto, tá? Por isso, teremos nas disciplinas do Restec mais voltadas para esses temas aqui. Bem, pessoal, vamos à nossa atividade 5, então. Após ler todo o material, as videoaulas, os vídeos complementares que eu sugeri para vocês, enfim, o conhecimento que vocês têm, ou outras leituras, né? Então, assim, a residência técnica, ela funciona para que você se aprofunde mais nos temas. Então, eu espero que você tenha mais curiosidade do que apenas foi tratado aqui e que você se aprofunde em algum desses temas que mais lhe convier ou em todos os temas, tá? Mas, enfim, depois de tudo isso, eu proponho a última das nossas atividades, que é abrir um fórum de discussão. Se você quiser abrir mais, você também pode, sobre os gargalos do tratamento convencional das estações de tratamento de esgoto, que hoje temos aqui no Brasil. Levante aspectos que ainda podem ser feitos, né, para que as estações sejam mais sustentáveis do que são hoje. Porque há uma forte tendência, pessoal, que as estações de tratamento de esgoto, elas passem a ser estações sustentáveis, né? Então, a questão da sustentabilidade, ela é muito mais abrangente. Vocês viram que nós temos vários gargalos nas estações de tratamento de esgoto que não são comentadas, não são tratadas ou não são muito aprimoradas. Nós temos resíduos sólidos que são gerados nas unidades de tratamento. Nós temos lodos, né, do primário, secundário até terciário. E esses lodos, em geral, eles são, depois de uma certa estabilização, podem ser descartados, podem ir para a agricultura, enfim, né? Podem ter vários usos. O tratamento desse lodo, depois para ir para a agricultura, ele requer uma grande quantidade de energia, a gente nem comentou sobre isso, né? Ou espaço para deságue desse lodo, para secagem desse lodo. Então, esse é um dos gargalos que eu comento com vocês para que as nossas estações de tratamento de esgoto sejam mais sustentáveis, porque são gerados subprodutos lá e não apenas resíduos. Tá? Mais informações dessa atividade vocês vão encontrar lá na área da atividade 5. Bem, me despeço de vocês aqui, referente à nossa disciplina, mas estarei disponível pelo Restec para outras oportunidades e assuntos pertinentes que vocês quiserem conversar comigo, que quiserem, podem me mandar mensagem, estarei sempre disponível para os questionamentos. Agradeço o pessoal do Nutead, eles não aparecem nos vídeos, mas eles estão aqui, da UEPG, tá? Pessoal muito bacana, muito prestativo, paciência, suporte durante toda a elaboração das videoaulas e atividades não faltaram, tá? Um abraço, pessoal, e até a próxima!